muito prazer, eu me chamo Mariana Reis e esse é mais um programa Caminhos da Educação. Aqui a gente conversa e fica por dentro de tudo que acontece na educação da nossa cidade, nossa querida Feira de Santana. E no programa de hoje, quando pensamos em educação, pensamos logo em escola, sala de aula, professores, estudantes, mas existe um trabalho que conecta tudo isso, a comunicação. Mais do que divulgar ações, a comunicação é aproximar pessoas, fortalecer a participação das famílias e fazer com que a população conheça e acompanhe tudo o que acontece na educação pública. Como a comunicação ela pode contribuir para transformar a relação entre a escola, a gestão e a sociedade? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje com o nosso convidado. Mas antes, temos o nosso Pausa na Dica. E agora é a hora do nosso Pausa na Dica, aquele momento com ideias simples para colocar em prática no dia a dia. E a dica de hoje é o desafio dos 15 minutos de conversa. Reserve 15 minutos do dia para desligar a televisão, guardar o celular e conversar em família. Pergunte como foi o dia, o que mais chamou a atenção na escola, quais as dificuldades e quais as conquistas. Ouvir com atenção e conversar sem interrupções fortalece os vínculos, melhora a comunicação dentro de casa e faz com que as crianças e adolescentes se sintam acolhidos. A comunicação ela começa nas pequenas conversas do dia a dia, então fica a dica para fazer com toda a sua família. E no programa de hoje estamos tendo a honra de receber Anderson Rufino. Anderson ele é publicitário em formação e atua há cerca de 6 anos na área de comunicação estratégica e marketing institucional. Atualmente, Anderson trabalha na Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa cidade, a SEDUC, participando do planejamento, da articulação entre equipes e da construção de projetos estratégicos que aproximam a educação da população por meio de uma comunicação mais humana, criativa e eficiente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Anderson. Eu que agradeço. Estou mais acostumado a ficar nos bastidores, mas muito obrigado pelo espaço para a gente conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo e para começar, conta um pouquinho da sua trajetória na comunicação, como você escolheu seguir o caminho da comunicação. Eu ia ser professor. Olha só! Eu ia ser professor, comecei a fazer a licenciatura, mas aí todo mundo fica falando, não, você tem uma veia para comunicação, bora fazer publicidade. Aí eu peguei, falei, então vou trancar meu curso, vou para publicidade. Eu já trabalhava com algumas coisinhas assim mais empíricas, assim, de conhecimento, e aí ingressei na faculdade. Logo que eu ingressei na faculdade, fui convidado para ingressar na equipe de Pablo. Então, aí eu comecei sendo social media, na atividade ali, no operacional, no dia a dia, acompanhando ele. E aí, quando ele, vice-prefeito, a gente fez a campanha de vice, assumi a Secretaria de Educação, comecei ainda como social media, e aí eu pedi uma oportunidade, e aí, deixa eu fazer outras coisas que eu gosto também. Ele foi me dando um espaço, foi muito legal, que agora estou por aqui. Perfeito. Então, hoje você atua diretamente dentro da SEDUC, né, da Secretaria de Educação. E para você, como a comunicação pode contribuir para melhorar a relação entre a escola, a gestão e a comunidade? Eu vejo hoje a Secretaria de Educação como esse grande polo de informações que a gente tem. E assim, acontece muita coisa na SEDUC, acontece muita coisa na educação todos os dias. Sim. E a gente percebeu que a gente precisava olhar para a Secretaria de Educação com um olhar mais estratégico. Não dava só para comunicar o que está acontecendo nas escolas, porque hoje nós temos mais de 200 escolas, são em média 214 escolas no município, e não dá para comunicar tudo. Então a gente pensou em criar uma estratégia onde a gente se conecte com o público, a gente comunique ao pai o que está acontecendo na rede como um todo, mas também que mostre as melhorias do que a gente está fazendo enquanto secretaria. Então, é uma farda nova, vamos pensar em fazer um desfile para que os pais e a comunidade escolar escolha o fardamento. A gente tem muitos alunos que gostam de algum tipo de arte, vamos criar o mascote com os alunos. Então, assim, a gente pensa muito em criar essa comunicação que ela seja mais de perto, em que o aluno seja o protagonista e que ele que esteja ali no laboratório com a gente todos os dias criando algo novo. Ah, perfeito. Você citou aí o concurso que teve dos novos fardamentos, da escolha democrática dos novos fardamentos, né?
Para além disso, também tivemos o concurso Criando o Futuro. Já tivemos a edição e agora teremos novamente da Copa Edu. Perfeito. E os melhores da educação. Sim. Todos esses foram projetos que nasceram dentro da SEDUC, também com seu olhar estratégico. Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um, o que é cada um para quem está em casa e não conhece. Eu digo que eu tenho um chefe que ele é inquieto. Sim. Que é Pablo Roberto. E assim, a nossa política hoje, o que a gente pensa para a educação de feira é alfabetização e inovação. O nosso gestor, o Pablo, ele gosta muito do novo. Ele nunca quer algo que seja, já fez desse jeito, então vamos pensar em fazer de algo diferente. Sim. E essa veia inovadora dele transmite para toda a equipe e obriga que a gente todos os dias esteja inovando e procurando formas de fazer coisas novas e criativas. Então, com essa veia da inovação que Pablo trouxe pra gente, então a gente pensou em várias coisas. Então não vai ser só o lançamento do fardamento. Nós tínhamos a farda que nós gostamos e que nós gostaríamos que fosse a farda do município. Mas que tal a gente colocar os alunos e a comunidade escolar para escolher isso? A Copa Edu, ela nasce com uma resposta a uma demanda da comunidade escolar. Há muito tempo não se acontece os jogos dentro das escolas e desse campeonato onde uma escola vai para outra. Então, o secretário chega e fala assim, eu quero uma Olimpíadas. Eu quero que o pessoal brinque, eu quero que os meninos joguem de forma pedagógica. Então, o que é que vocês vão fazer? Vamos fazer uma Copa. Então, aí a gente chama o professor, a equipe pedagógica, senta, todo mundo diz, e aí, como é que a gente pode fazer isso acontecer na realidade? Então, os projetos hoje da Secretaria, eles nascem muito nessa resposta da inovação. Nós precisamos reconhecer a atividade do professor, que está todos os dias, 200 dias do ano, ali dentro da sala de aula. E a gente até pensa assim, né? O reconhecimento do professor é o salário dele. Não. Essa veia inovadora do secretário vem muito desse lugar de também eu preciso reconhecer o professor de alguma forma. Então a gente tem esse evento no final do ano que é muito para... Olha, quais são as práticas exitosas que nós temos no município? Então vamos trazer eles para cá e vamos mostrar o que aconteceu durante o ano. E assim, tem sido uma experiência muito legal na Secretaria criar esses projetos. Eu digo que é uma oportunidade, enquanto esse publicitário em formação, poder dialogar com tudo que eu aprendi na faculdade e que está muito fresco na minha cabeça no dia a dia. Então, vamos aqui pensar para... Como eu posso comunicar com o professor? Então, a gente vai criar essas estratégias. E agora o aluno? Quais são as estratégias que ele vai fazer para o aluno e para o pai? Então, cada projeto tem uma estratégia para comunicar com um público diferente essa percepção da educação do município. Sim. E o Prêmio Melhores da Educação, que ocorreu no final do ano passado, não foi? Conta um pouco pra gente da experiência, como foi, os ganhadores. Para mim, é a joia da coroa da gente. Sim. E eu me emociono porque o vencedor, o que ganhou os 10 mil reais, não foi um professor. Foi um motorista que colocou um cestinho de livros dentro do ônibus dele, que ele faz o trânsito do amarelinho, e colocou os meninos para nesse trajeto eles lerem e terem algo para fazer durante esse processo para a escola. E da escola para casa. E foi, assim, incrível essa experiência do Melhores da Educação, porque, de fato, a gente vê que tem muita coisa acontecendo na escola. A gente fica aqui, talvez, nesse mundo da política pública, de o que é que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer isso no macro para todo mundo. Mas quando a gente percebe, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no miudinho, na escola, lá na ponta. E quando a gente reconhece, quando a gente começa a ler os projetos, é muita coisa legal. Então a gente percebe que tem muita coisa falando sobre educação antirracista, sabe? Muitos professores engajados em falar sobre a educação antirracista, que é uma pauta muito importante. Muito professor falando sobre diversidade, e aqui diversidade desde o aluno que precisa da inclusão, mas também do aluno negro, do aluno que precisa estar nos espaços, das meninas. Então a gente vê muito projeto que tem esse olhar no minucioso, no pequeno, ali na escola, para aquela comunidade, para aquele povo dali. É muito legal. O Melhores da Educação é incrível. Perfeito. E aqui no programa a gente tem muita oportunidade de conhecer realmente quem está fazendo. A gente chama o trabalho de formiguinha, mas quando junta é um muito, né? Inclusive, o ganhador dos Melhores do Ano foi nosso convidado. Que ele legal. esteve aqui no programa.
E a gente ficou muito feliz em receber, porque é exatamente o que você falou, é a gente reconhecer quem está de fato ali no dia a dia, na prática, fazendo acontecer. E o reconhecimento, ver ele falar, os olhos brilharem, ele falando do quanto percebem, né, a mudança de comportamento do aluno que às vezes só entrava no ônibus para ir para a escola e aí passou a entrar no ônibus para também aprender a se jogar no mundo da leitura. Então uma nova incrível. Oportunidade de aprendizagem que ele criou e foi de forma despretensiosa. Ele não falou assim, eu vou transformar o mundo ou vou fazer... Não, eu vou transformar o local onde eu estou, eu vou contribuir com a aprendizagem. A minha filha é aluna da rede, eu quero que ela tenha acesso a uma educação de qualidade, mas eu também vou fazer alguma coisa com isso. Aí foi incrível. E por isso é incrível esse prêmio, os melhores da educação, para poder reconhecer o trabalho desse pessoal. É a nossa joia da coroa, a gente ama fazer o melhores da educação. Parabéns desde já pela iniciativa, você e a toda a equipe da SEDUC. Continuando, para você, como transformar ações da Secretaria em iniciativas que realmente envolvam estudantes, professores e famílias, e não apenas em divulgação institucional? Boa. Eu venho dessa veia publicitária, então eu quero só informar, eu quero mostrar. Só que dentro da publicidade também a gente aprende que tem que ter estratégia. E a gente trabalha agora, essa publicidade 4.0, trabalha muito a estratégia também. E eu lembro que a minha supervisora direta, que é Cris, ela sempre pergunta por quê? Pra que está fazendo isso? Não é só comunicar. Sim. Não é só divulgar, tem que ter um objetivo, tem que ter algo ali palpável para se fazer. Então, a articulação que a gente faz, e para deixar de ser apenas divulgação, de fato, o que nós estamos fazendo é só falácia ou ela tem uma gênese de aplicação geral na sociedade, dentro da nossa comunidade escolar. Então, se você perceber, hoje, na comunicação da educação, a gente não fala que nós vamos fazer, nós estamos fazendo. Então, a gente nunca anuncia, vai ter um projeto. Não, estar acontecendo um projeto e é tal dia, tal horário. Então, é muito primeiro nós temos algo sólido, articulamos, damos corpo a ele, juntamos em várias mãos, melhora aquele projeto e só depois nós comunicamos isso. A gente tem a minha supervisora, que é Cris, ela é muito criteriosa nesse sentido e ela fala, tem que ter um porquê, tem que ter um sentido nisso aqui. Então, quando a gente começa a aplicar isso, fica muito mais fácil de trabalhar, porque eu não estou mais trabalhando com promessas, eu estou trabalhando com de fato o que está acontecendo na escola. Então, a gente tem, por exemplo, um Forms onde a gente libera para as escolas. Sim. Então, a gente não vai criar uma pauta. É a pauta que está acontecendo na escola. É o professor convidando a gente para ir lá e fazer o reconhecimento, e fazer uma matéria, de fazer um material. Então, tem esse lado, mas também tem aquela parte de pensar a educação para além do dia a dia. A gente tem uma política, que é o Feira pela Alfabetização. Então, tudo tem que convergir para o Feira pela Alfabetização. Todas as nossas ações, o nosso planejamento. Exemplo, a gente estava sentado há uns dias, até uns 10 dias, conversando sobre 2027. Então, 2026 para a gente praticamente já está entregue. Sim. A gente tem que começar a pensar no que nós vamos fazer para o ano que vem, para que, de fato, nós tenhamos coisas sólidas para comunicar para o público. Entende? Perfeito, Anderson. A conversa tá boa, mas vamos precisar ir para o nosso intervalo. Não saia daí que já já estamos de volta. Voltamos e no programa de hoje estamos recebendo o publicitário em formação Anderson Rufino, conversando em como a comunicação é uma ferramenta de conexão dentro da educação. E para você que está lidando no dia a dia, para você, qual a maior dificuldade em comunicar numa rede de ensino tão grande e extensa como é a de Feira de Santana, com públicos tão diferentes, né? A gente tem a sede e a gente tem 8 distritos. Então, para você, qual é a maior dificuldade em comunicar entre eles? Eu acho que com o advento da internet, todo mundo tem acesso ao celular, todo mundo agora pode cobrar. Sim. Então,
Ó, na minha escola tá faltando isso. Ó, aqui tá acontecendo isso. Nós somos muito atentos a essas denúncias, ao que vem do externo. Mas eu acho que a minha maior dificuldade hoje é o combate à fake news. Sim. Infelizmente, a gente percebe que existe... Talvez é sensível falar sobre o assunto porque às vezes as pessoas aumentam ou criam uma grande situação com coisas que às vezes podem ser resolvidas no olá, secretaria, estamos aqui, estamos precisando disso, sabe? É muito difícil você lidar com isso porque, de fato, educação, ela é o básico, é necessidade, não é um favor. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho, mas também a gente tem que combater a desinformação, sabe? Então, ir atrás de fato, a história sempre tem dois lados, então buscar essas informações. Então hoje, eu acho que a maior dificuldade para nós, enquanto secretaria, é o combate à desinformação, sabe? Há uma exposição, talvez, de informações ou algo que está acontecendo lá em Jaíba e que a gente ainda não teve acesso, mas já estão falando sobre. Então aí corre todo mundo, sim, corre assessoria de comunicação, corre gabinete secretário, vai todo mundo para entender e trabalhar em cima daquilo. Eu acredito que a fake news é um problema generalizado mesmo da nossa geração. O acesso à rede social fácil faz com que as pessoas pulem o processo, às vezes, de ir até a secretaria mesmo, entender o que está acontecendo, buscar um recurso e vai de forma imediatista, né, para a rede social. Então, eu acredito que é um problema não só da SEDUC, mas da geração como toda. E aproveitando que a gente está adentrando nesse assunto da rede social, que tem um lado negativo, né, da fake news, mas também tem um lado positivo, soma muito com a educação. Eu queria saber de você, como usar a rede social como aliada da comunicação e da educação? Hoje a gente trabalha em todas as frentes, né, tanto na mídia off quanto no digital. Eu acho que o digital, ela está sendo uma porta de entrada de resposta mais rápida, sabe? Eu consigo mensurar, assim, por exemplo, se de fato o fardamento está chegando nas escolas. Sim. Eu tenho meus relatórios, a gente tem os relatórios da secretaria, mas às vezes, tá faltando tal coisa. Então, assim, a gente consegue ter uma resposta mais imediata da temperatura do que está acontecendo na cidade. E é muito gostoso trabalhar o digital, aquele digital bem feito, quando a gente vai para as escolas e a gente consegue mostrar o que está acontecendo na sala de aula, que consegue mostrar um projeto. Então, assim, hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe. Sim. E essa equipe a gente consegue se dividir. Então, às vezes, está acontecendo 2, 3 projetos no mesmo dia. Então, uma parte da equipe vai para um lugar, o outro vai para outro, e a gente consegue dar protagonismo a essas escolas. Tá no CERN, tá nos nossos objetivos, que não é para o Instagram da educação ser sobre a Secretaria de Educação. Aquele prédio bonito lá dentro. Não. O CERN da gente é que o aluno seja o protagonista. Então, sim, quanto mais nós estivermos fora, quanto mais nós estivermos recebendo o convite, demanda das escolas, os professores, diretores querendo venham até a nossa escola, pra gente é o que nós queremos mesmo. É ir para a escola para dar protagonismo ao aluno. E é a ponta de contato, tanto com esse aluno dos anos finais, que já tem acesso à rede social, e também com os pais. Então, assim, é uma forma de dar relatório a eles. Somos uma secretaria de mais de 57 mil alunos. Então, de mostrar que a rede, que a Secretaria de Educação está fazendo coisas para o benefício desse bem comum desses 57 mil alunos, sabe? E para você, existe alguma ação ou projeto que tenha marcado sua trajetória e mostrado o impacto que uma boa comunicação pode gerar na vida de pessoas? Eu tenho 2. Eu vou começar por uma que foi logo quando a gente chegou na gestão. O secretário falou assim, eu quero que a Secretaria de Educação e a educação seja divertida, mais colorida, que mostre de fato a criança, como é a cabeça da criança. E eu não quero que esse prédio seja só esse prédio institucional. Então a gente começou a pensar como podemos fazer isso. Então nós pensamos assim, vamos criar um mascote. Então, vamos criar, e aí nasceu o Edu, e começamos com o Criando o Futuro. Então, o meu primeiro impacto, assim, que eu vi que eu estava, de fato, transformando a vida de alguém, foi
ter os alunos na Secretaria de Educação dizendo assim, ninguém nunca olhou pra mim, sabe? Tipo assim, eu desenho, eu pinto, e tipo assim, eu achava que isso não era uma forma de aprender, e vocês estão aqui valorizando isso, estão dando protagonismo a gente. Não foi com essas palavras, mas era esse o intuito, tipo assim, nossa, que legal, eu tô dentro da Secretaria de Educação, estão reconhecendo que eu fiz alguma coisa. E os artistas que foram envolvidos nesse projeto do Edu, tipo, foi Muricy, que é da cidade, Lupino, que é um ilustrador da cidade, ele falou assim, eu fui aluno da rede, sabe? E eu tô aqui agora retribuindo isso, sabe? Sim. Me trouxeram agora para que eu possa contribuir de alguma forma. Então, a criação dessa comunicação, desse Edu, e aí a gente tem agora a fachada do outro lado da SEDUC, né, que é o Centro de Inclusão, que é linda, que é super colorida e divertida. Então a gente fala, o secretário olhava para o prédio e falava assim, eu acho que aqui falta alguma coisa. Tá, então vamos pensar, vamos chamar Muricy para pintar isso aqui. E aí depois nasceu a menina que fez o Edu. Então é muito de dar protagonismo mesmo às pessoas. E quando você vê, que eu chego a me emociono, que as pessoas, de fato, absorvem aquilo que elas falam, a gente tá no caminho certo, sabe? É muito legal. Eu acredito que é muito do sentimento de se sentir pertencente, né? Sim. As crianças, elas conseguem se sentir pertencentes da secretaria. Que a secretaria, a escola não é só a escola faz parte de uma rede. Sim. E quando você consegue trazer esse sentimento de quem tá lá em Jaíba ou quem tá lá em Jaguara, mas pertence à rede, Sim. e que a rede e a secretaria conseguem enxergar todos como igual, eu acho que é um sentimento, assim, surreal. E a gente tá tentando, porque é 57 mil alunos. A gente, às vezes, tem uma amostra ali, né? Tipo, nós estamos pegando um auditório de 600 lugares, a gente coloca 600, mas é uma rede de 57. Então, a gente está tentando, de fato, e isso vem da nossa supervisora, que é Cris. Ela fala assim, tá repetindo muito essa escola. Já troca, bora começar a ter outras articulações com outras escolas, para que a rede em si se sinta olhada, se sinta vista pela nossa assessoria de comunicação, vai ter um projeto, a gente tem um professor que é parceiro, temos a escola que é nossa parceira, que salva a gente, precisa gravar um VT amanhã, professor, por favor, ajuda a gente. Mas também a gente tem que olhar para a rede como, tivemos esse projeto com vocês, mas agora a gente vai pensar numa escola do distrito, vamos pensar na escola lá de Barra, de Jaguara, que também é da nossa rede, Sim. que é distante, mas que a gente precisa dizer para eles, nós estamos enxergando vocês também. Sim, com certeza. Muito legal. É o ecossistema da educação. E para você, Anderson, quais as características um bom profissional de comunicação precisa desenvolver para trabalhar na gestão pública? Ouvir bastante. Eu acho que o meu trabalho hoje, ele também é muito de ouvir. Sim. Ouvir a demanda de todos os lados. Sabe? Então, assim, eu sento com o secretário e eu preciso escutar o que ele quer e, a partir daquilo ali, construir um projeto. Eu preciso sentar com o pedagógico, escutar muito das regras de o que é que a gente brinca, o pedagógico mesmo, e absorver aquilo, sabe? Eu acho que gestão pública é muito menos de a queima-roupa, de fazer as coisas muito rápido. E é esse processo de amadurecimento. Eu preciso parar de falar e escutar bastante. A gente, da comunicação, a gente quer sempre falar, e eu tenho aprendido a escutar mais para que as nossas atividades elas sejam mais assertivas. Então, eu acho que na gestão pública, quanto mais você escutar, na hora que você for fazer a sua estratégia, você for fazer um projeto, ele vai estar muito mais coeso com todas as facetas, conversando com todas as facetas, porque você ali já escutou o que o secretário quer, mas você também escutou o que a chefe de gabinete tem para contribuir. Sim. Aí você escutou o professor que está lá no quarto andar no pedagógico, também que tem contribuições muito importantes, mas aí você ouviu alguém que passou e falou, mas tem certeza que não vai chegar para essa pessoa? Então a gente vai moldando o projeto para na hora que a gente for falar, seja esses projetos lindos que vocês elogiam e que falam, a feira multidisciplinar é incrível, mas ali tem um processo de escuta, de tá bom, ok, o que é que eu preciso fazer para dar certo, para melhorar?
E levar em consideração também que eu sou da publicidade, eu não sou pedagogo. E ali a Secretaria é de Educação, então eu preciso ouvir o técnico de referência. Sim. Ele precisa me passar tudo e ouvir com carinho e anotando para que a gente consiga criar esse escopo da melhor forma possível. Com certeza. Eu acredito que a gestão pública em si já é sobre outras pessoas, né? Já é sobre servir. E quando a gente fala de educação, principalmente. Então, eu acho que esse realmente é o maior sentimento, vamos dizer assim, de saber ouvir e trazer o desejo do outro, ou a necessidade do outro, para poder buscar soluções. É difícil, eu não vou negar não. Principalmente Sim. a gente que é imperativo, a gente sempre quer dar a resposta já ali e resolver e operacionalizar, mas eu tenho aprendido que quanto mais eu escuto, eu estou conseguindo fazer estratégias muito mais rebuscadas e com menos refaz, não tá bom. Então, eu acho que o processo de escuta está sendo a melhor estratégia até agora. Tem outras, mas eu acho que essa é a... São processos, né? E aproveitando o nosso espaço aqui, a Copa Edu tá se aproximando, né, Anderson? É desafio, minha filha. É um desafio. Conta aí um pouco pra gente quando começa. Copa Edu começa na próxima sexta-feira, dia 31. É a abertura onde a gente vai receber as 25 escolas participantes lá no ginásio do lado da Secretaria de Educação. Sim, municipal. Isso. E aí a gente vai receber os alunos ali e vai ser um momento de celebração para começarmos a Copa. A partir do dia 3 de agosto até o dia 19, os jogos acontecem. Serão 7 modalidades esse ano. A gente trouxe... xadrez para os meninos que gostam de atividades individuais. Então a gente também tem outras modalidades para conseguir atender todo mundo. Sim. Então vai ter baleado, vai ter vôlei, futsal. E é um desafio, porque operacionalizar isso. Imagina, você pegar um aluno que é da escola Diva Portela, trazer para o municipal, mas eu também tenho que pegar o aluno que é lá do Feracete, trazer, mas ele também tem aula. Então é toda uma logística de alimentação, de transporte, de preconizar o fardamento. Então a gente faz todos esses processos e é muito gostoso, porque você percebe que os alunos eles sentiam falta desse espírito esportivo também Sim. dentro da educação, sabe? A gente sabe que a matéria de educação física não é só sobre esporte, mas o esporte, esse de performance, entre muitas aspas, estava faltando na rede, os meninos tinham saudade, porque nos outros, na escola particular tem, e eles ficavam, poxa, tá faltando pra gente e tal. Sim. Então, do dia 3 ao dia 19 vai ter esse grande evento, que é o dia todo, então tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. Perfeito! Chegamos ao fim do nosso programa e eu queria agradecer, Anderson, pelo seu sim, pela sua presença e também como cidadã feirense, agradecer pelo trabalho. É muito gratificante quando a gente vê projetos ganhando rua, ganhando espaço, quando a gente vê os profissionais de educação sendo valorizados, sendo reconhecidos e os alunos felizes da vida participando de projetos como a Copa Edu. Então, muito obrigada pelo seu sim, pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Queremos fazer muito mais. É isso, e para você que está em casa, meu muito obrigado. Terça-feira, às 14 horas, estamos juntos novamente. Beijo! Beijo!